Existe um padrão de comportamento tão comum que passou a ser invisível. A pessoa que nunca reclama do prato que veio errado, que diz tanto faz quando perguntam onde quer jantar, que muda de posição numa discussão rápido demais para que tenha sido reflexão genuína, que responde o que você quiser, antes mesmo de verificar o que ela mesma quer. Esse padrão tem um nome que a maioria das pessoas nunca ouviu, e a explicação que quase todo mundo dá para ele, generosidade, flexibilidade, consideração pelos outros, é a explicação errada. Não porque quem cede não seja generoso, mas porque a generosidade genuína vem de um lugar completamente diferente de onde esse padrão vem. A generosidade genuína começa com o acesso ao que você quer, e então escolhe ceder. O padrão que vamos falar hoje nunca chega a essa primeira etapa. Ele pula direto para o que o outro quer, sem passar pelo que você quer, porque o sistema nervoso aprendeu que essa parada intermediária é perigosa. Não é indecisão, não é indiferença, é a perda progressiva de acesso ao próprio estado interno, e ela acontece por um processo que a neurociência do trauma leva décadas documentando. Entender esse processo muda completamente como você vê a pessoa que cede sempre, e como você vê a si mesmo se essa pessoa for você. Você provavelmente conhece 3 das 4 respostas que o sistema nervoso usa quando detecta uma ameaça: luta, enfrenta o perigo; fuga, se afasta dele; congelamento, paralisa diante dele. As 3 são legíveis como defesa. Você consegue ver que a pessoa está em modo de sobrevivência. A 4ª foi identificada e nomeada pelo psicoterapeuta Pete Walker, especialista em trauma complexo. Ele o chamou de fawn, que em inglês significa tanto um filhote de cervo quanto lisonjear, agradar, curvar-se. E ela opera por um mecanismo completamente diferente das outras 3. Em vez de afastar a ameaça, ela a neutraliza através do agrado. O mecanismo é simples de explicar. Quando uma criança cresce num ambiente onde expressar o que precisa, discordar ou simplesmente ocupar espaço emocional resulta em punição, rejeição ou instabilidade, o sistema nervoso aprende uma lição muito específica. O perigo não vem de fora, vem de ser você mesmo perto de certas pessoas. A solução que o sistema encontra é antecipar o que o outro precisa e oferecer isso antes que qualquer conflito se forme. Monitorar o estado emocional de quem está ao redor com a mesma precisão que um sistema de alarme monitora a temperatura, e suprimir qualquer necessidade própria que possa criar atrito, porque atrito naquele ambiente tinha um custo real. O psicólogo Stephen Porges, criador da teoria polivagal, mapeou o custo fisiológico desse estado de monitoramento contínuo. O sistema nervoso em hipervigilância relacional, sempre lendo o outro, sempre calculando a resposta menos arriscada, mantém o eixo de estresse do organismo em ativação crônica. O cortisol fica permanentemente elevado. O sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo descanso e pela regulação interna, fica suprimido. E há um custo específico que vai além do estresse. Bessel van der Kolk, da Universidade de Boston, documentou que a supressão crônica das próprias necessidades em favor das necessidades do outro produz, ao longo do tempo, o silenciamento progressivo do córtex de insular, a região do cérebro responsável pelo que os neurocientistas chamam de interocepção, a percepção do próprio estado interno. O que você sente, o que você quer, quem você é. Em termos simples, o cérebro que passou anos ignorando o próprio estado interno para focar no estado do outro, perde gradualmente a capacidade de acessar esse estado. A pessoa que não consegue responder "O que você quer para jantar?" não está sendo difícil. Está tentando acessar uma informação que o próprio sistema nervoso deixou de processar. A phone response não apaga a identidade de uma vez. Ela a apaga por desgaste. Uma preferência não dita de cada vez, uma necessidade engolida de cada vez, até que a pessoa olha para dentro e encontra um silêncio onde deveria haver uma voz.
A lógica por baixo da phone response não é psicológica, é evolutiva. Em grupos humanos primitivos, onde sua espécie passou 99% de sua história, conflito com os membros mais poderosos do grupo tinha um custo concreto e mensurável: expulsão. E expulsão, sem linguagem, sem ferramentas individuais, sem sistema de saúde, era morte. O sistema nervoso, que aprendia a antecipar o estado emocional dos membros mais poderosos do grupo, a oferecer agrado antes que a tensão se formasse, a achatar qualquer comportamento que pudesse provocar rejeição, esse sistema tinha vantagem de sobrevivência real. Não era fraqueza, era a solução mais inteligente disponível, num ambiente onde a alternativa era muito pior. E quando esse mesmo padrão é aprendido na infância, num lar onde expressar necessidades tinha custo real, onde o estado emocional dos adultos era imprevisível o suficiente para precisar de monitoramento constante, o sistema nervoso absorve essa lição como lei de sobrevivência, não como hábito que pode ser mudado, como verdade sobre como o mundo funciona. O problema não é que o sistema foi ativado, foi a solução certa para o ambiente em que foi ativado. O problema é que o sistema nervoso não sabe que o ambiente mudou. Ele não recebe notificação de que a pessoa cresceu, que tem autonomia, que pode discordar do parceiro sem ser expulsa de lugar nenhum. Ele continua executando o protocolo de sobrevivência que aprendeu, porque ninguém nunca mostrou que era seguro desligá-lo. O sistema nervoso que aprendeu a agradar para sobreviver não está errado sobre o passado, está desatualizado sobre o presente. E a diferença entre os dois é o espaço inteiro onde a identidade pode se reconstruir. O apagamento da identidade na phone response não acontece de uma vez. Pete Walker e pesquisadores do trauma complexo identificaram um processo em 4 estágios que se instala ao longo de anos e que é invisível exatamente porque cada etapa isolada parece razoável. Primeiro estágio: o abandono das preferências de baixo risco. Onde jantar, qual filme assistir, que cor pintar a parede. São as primeiras a ir, porque ceder nelas parece generosidade e o custo de expressá-las parece maior do que o benefício. O sistema aprende que essa é a área segura para desaparecer. Segundo estágio: o abandono das preferências de médio risco. Como passar o fim de semana, quais amizades manter, qual caminho profissional seguir. A pessoa começa a estruturar escolhas de vida ao redor do que o outro quer, não porque não tenha desejos próprios, mas porque o custo de expressá-los foi sistematicamente calculado como maior do que o custo de engoli-los. Terceiro estágio: a perda de acesso às próprias opiniões. Em conversas sobre qualquer tema, político, estético, pessoal, a pessoa espera que o outro se posicione primeiro para calibrar a própria resposta, não por falta de inteligência, por anos de prática em fazer a leitura do ambiente antes de arriscar uma posição. Quarto estágio: a dissociação da própria experiência emocional. Judith Herman, da Universidade de Harvard, documentou que a supressão crônica da expressão emocional produz, ao longo do tempo, uma desconexão mensurável entre o que a pessoa sente e o que ela percebe conscientemente que está sentindo. Não porque se tornou insensível, porque o caminho entre sentimento e consciência foi fechado por desuso. Ao final dos 4 estágios, a pessoa não sabe mais distinguir o que cede por escolha do que cede por padrão automático. Não sabe se tanto faz é uma preferência genuína ou a ausência de uma. E o mais perturbador, muitas vezes não percebe que esse processo aconteceu, porque aconteceu tão gradualmente que parecia normalidade. Bessel van der Kolk, da Universidade de Boston, documentou que o caminho de saída da phone response não passa pela decisão racional de ser mais assertivo. Passa pelo corpo. O córtex insular, a região que processa o estado interno, precisa ser reativado através de prática de pequenas preferências em contexto de baixo risco. Não grandes confrontos, não conversas difíceis. Começar pelo jantar. Nomear o que você quer antes de perguntar o que o outro quer. Deixar a resposta permanecer sem negociá-la imediatamente. Sustentar a preferência por tempo suficiente para o sistema nervoso registrar que nada catastrófico aconteceu. O cérebro aprende segurança pelo mesmo caminho que aprendeu perigo.
experiência repetida, não resolução. Comece pela pergunta mais simples possível: o que você quer para o jantar? Não como exercício de assertividade, como prática de acesso ao próprio estado interno. Antes de perguntar ao outro, fique 30 segundos com a pergunta aberta. O que surgir, mesmo incerto, mesmo pequeno, é informação real. Diga em voz alta. O sistema nervoso precisa de evidência de que a voz pode aparecer sem consequência negativa. Repetição é o mecanismo, não coragem. Distinguir agrado genuíno de agrado automático. Pete Walker propõe uma pergunta de distinção simples. Estou cedendo porque genuinamente não me importo ou porque antecipar o custo de não ceder é mais rápido do que verificar o que eu realmente quero? A diferença não está na ação, está no processo que a antecede. Ceder depois de verificar é generosidade. Ceder sem verificar é fawn response em piloto automático. A distinção, praticada, começa a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nomear o desconforto de ter uma preferência, não suprimi-lo. Para quem tem fawn response crônica, expressar uma preferência produz ansiedade real. O sistema nervoso interpreta como ameaça ao vínculo. Matthew Lieberman, da UCLA, mostrou que nomear esse estado em voz alta, sinto ansiedade quando expresso o que quero, ativa o córtex pré-frontal e reduz a ativação da amígdala. A ansiedade não desaparece de imediato, mas perde parte do controle sobre o comportamento, e com repetição suficiente, o sistema aprende que preferência não é perigo. Reconhecer quando o processo precisa de suporte especializado. Quando o apagamento do self está avançado, quando a pessoa genuinamente não consegue identificar preferências, quando expressar qualquer necessidade produz ansiedade intensa, quando o tanto faz virou o idioma padrão de todos os relacionamentos, a terapia focada no trauma e a abordagem somática de Peter Levine têm as taxas de eficácia documentadas mais altas. O corpo precisa aprender que existe de forma separada do outro, antes que a voz possa voltar. E isso é um trabalho que vai além do que a vontade individual consegue fazer sozinha.